Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui nossa entrevista com o Jânio Mendes, direto aqui da Pop TV Net e do Popular dos Lagos também, que é o seu portal de notícias. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, figura já conhecida de vocês, o nosso ex-deputado, ex-vereador, ex-secretário, Jânio Mendes. Tudo bom, Jânio? Como é que você está? Bem, Léo, prazer estar aqui contigo, estar aqui na Pop TV. Quero saudar este novo veículo de comunicação democrática que abraça a cidade de Cabo Frio e cria um novo canal de interação entre o cidadão e a cidade. Jânio, eu queria primeiramente falar para os nossos telespectadores o motivo, para quem não está acompanhando, o motivo pelo qual a gente convidou para estar aqui com a gente, Jânio Mendes, ele tem sido hoje um fiscal, do povo, um fiscal nesse momento onde muitas pessoas estão se calando. Jânio tem se destacado por ser uma pessoa que está mostrando, está falando, está bem ativo, Eu não vou falar que se tornou um fiscal, Você sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou com números, E esse momento, Jânio, o que te levou hoje a estar com essa atitude, com essa autonomia? O que te levou hoje, nesse momento, estar fazendo esses vídeos, fazendo essas denúncias? O que aconteceu? Fala pra gente. Olha, a minha vida inteira, eu comecei na política muito jovem, fui candidato a vereador em 1988, com 21 anos de idade, me elegi vereador, tomei posse com 22 anos, fui presidente da Câmara, mais jovem da história do Brasil, presidi a elaboração... O primeiro mandato foi quando? 1989 a 1992, a eleição foi em 88. Legal. Presidi a elaboração da lei orgânica do município e exerci sempre o mandato... Calma aí, rapidinho. A lei orgânica do município não existia antes? Não. Você não foi um dos que presidiram? A Constituição de 88 conferiu autonomia aos municípios brasileiros para elaborar as suas leis orgânicas. Até então, a lei orgânica era editada pela Assembleia Legislativa, pelo governo do Estado, e imposta aos municípios. Os municípios não tinham autonomia para legislar sobre a política de saúde, de educação, de meio ambiente, seu plano diretor, sua lei de zoneamento, tudo isso era submetido ao crivo das regras estabelecidas pela Assembleia Legislativa. Com a Constituição de 88, o município confere autonomia e passa ele a legislar sobre o seu território. Então, sim, foi um momento muito importante que a gente passou a viver a nível de Brasil com a organização das cidades. Então, aí, a Câmara Municipal, investida no poder constituinte, conferido pela Assembleia Nacional Constituinte de 88, elabora a sua lei orgânica. A gente promulgou em 5 de outubro de 1990. E está em vigor até hoje. E digo que é uma carta de princípios que reflete toda a dinâmica da cidade de Cabo Frio. A nossa lei orgânica ela é muito atual. Foi um momento muito rico, onde a gente teve a oportunidade de reunir a sociedade e distribuir. Por exemplo, o CEP, da época, elaborou o capítulo da educação. O Sindicato da Saúde elaborou o capítulo da saúde. Sim. As associações de meio ambiente existentes à época, a Marla, os movimentos ambientais, eles se reuniram, discutiram e elaboraram o capítulo de meio ambiente. As AER, os arquitetos, os engenheiros da cidade de Cabo Frio ajudaram a elaborar o capítulo do meio ambiente, do plano de desenvolvimento da cidade de Cabo Frio. Entendi. Os alunos do Colégio Rui Barbosa participaram da elaboração do capítulo da educação e numa regra nacional, onde o Brasil estabelecia 25% do orçamento do município para a educação, aqui em Cabo Frio, de forma inédita, lá em 1990, nós fixamos em 35% do orçamento do município para a educação. 25% para o ensino básico, fundamental, e 10% para o ensino médio. Isso vigorou em Cabo Frio por 2 décadas. Gente, você que está acompanhando aí, que não sabe, a lei orgânica, você me corrige se eu estiver errado, Jânio, a lei orgânica é como se fosse a bíblia da política cabo-friense, A gestão política cabo-friense. Alguns chamam de mini-constituição municipal.
Você tem a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal. Na hierarquia das leis é assim. E uma das maiores dificuldades, Jânio, que a gente vê na cidade é que nós vimos composições de muitas câmaras. Inclusive, eu trabalhei na Câmara Municipal, apoiamos um vereador, né, na época, né? E nós vimos que a lei orgânica era algo que deveria ser muito praticado lá dentro, deveria o vereador ter um conhecimento muito vasto da lei orgânica, e, no entanto, a lei orgânica era um livreto que estava ali num canto e só era ativado quando tinha algo muito especial, né? Quando deveria ser algo que estaria na ponta da língua do vereador. O vereador deveria conhecer, porque ela passeia por todas as vertentes e vocações do município. Ali, capítulo a capítulo, você está detalhado tudo aquilo que é a atribuição de cada ente, de cada setor da administração municipal. Então, Jânio, está explicado. Então, Jânio já deu para a gente aqui o gancho dessa entrevista. Vamos lá. O motivo do nosso amigo Jânio estar aqui hoje é porque Jânio tem sido muito polêmico nas suas últimas postagens, levantando na nossa cidade dúvidas, porque nós vemos de um lado o prefeito doutor Serginho anunciando um momento no qual a vida vai melhorar, né, que é o slogan dele, mas quando a gente está naquela vibe, a gente está entendendo até algumas coisas, Jânio, eu acabo vendo e até achando legal, né, porque a gente gosta de ver o progresso da cidade, mas, por outro lado, quando a gente entra no perfil do Jânio Mendes, dá aquele momento, o que está acontecendo? E no qual a gente abre lá e vê que você está com provas, você mostra ali dados reais, e que parece que não é tudo do jeito que está sendo mostrado. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente, Jânio. O que está acontecendo? Olha, Léo, durante todo o período da história política de Cabo Frio, a Câmara sempre exerceu um papel fiscalizador, sempre teve oposição. Talvez esse seja um dos únicos momentos na história de Cabo Frio em que a gente não tem uma voz na Câmara Municipal que represente o questionamento para que a gente possa estar produzindo política pública a partir da representação efetiva da sociedade com todas as suas contradições. Então, quando eu olhei que vi a Câmara, uma casa marcada pela submissão e pelo silêncio, eu resolvi, utilizando das ferramentas modernas que a gente tem, e a partir da experiência e vivência que eu trago, né? Que é muita, né? Que é muita. Hoje, desde 89. Hoje eu sou um advogado, sou um professor, né? Toda essa minha formação eu devo à população de Cabo Frio, que me concedeu 4 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado, que me permitiu crescer. Um menino lá que saiu da periferia, ali da Gamboa, né? Filho de uma explicadora e de um trabalhador de Salina, funcionário do Clube Tamoio, né? Alcançou um espaço na sociedade. Isso foi a vida pública que me permitiu, foi Cabo Frio que me permitiu. Então chegou a hora de eu dar de volta à cidade, sem que tenha nenhuma remuneração por isso, a minha contribuição. Você hoje não exerce nenhum cargo público? Na Prefeitura de Cabo Frio, não. Sim. Né? Na Prefeitura de Cabo Frio, não. Então, eu resolvi, quando eu vim candidato a vereador de novo, eu vim com esse propósito, né? Eu vi uma articulação muito forte para evitar a minha eleição, desde a desconstrução da minha nominata, com oferecimento de dinheiro para que candidatos a vereador desistissem. Eu vi a tentativa de desconstrução da minha nominata para evitar a minha eleição, né? Com a compra de candidatos a vereador para desistirem, para mudarem de partido. E aí eu tive que lançar mão de parceiros, de cabos eleitorais. Vamos entender isso aí, Jânio. Você estava com uma nominata montada. A gente tinha uma nominata montada. Houve esvaziamento dessa nominata? Houve esvaziamento. É uma tática, né? Uma tática para evitar uma eleição. E depois, durante a campanha, aquelas pessoas que se manifestavam a vontade de votar no Jânio, quanto é que você quer para não votar no Jânio?
Nós não podemos deixar o Jânio se eleger. Né? Então, tudo isso me levou a uma reflexão e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não preciso necessariamente de um mandato de vereador para exercer o papel de fiscal. E ninguém. É verdade. Todo cidadão, ele deve ser fiscal da cidade, da sociedade, da administração pública. Né? E hoje, com as redes sociais, né, a gente está aqui. Né? De forma simples, a fácil. TV Pop é uma prestação de serviço. O Portal Popular dos Lagos também tem essa função de ser a voz do povo. E daí eu passei a usar toda essa minha experiência para contribuir. Não faço uma crítica agressiva, faço uma crítica pontual, reflexiva, didática, trago informações, onde busquei as informações, qual é o número do processo, de sorte que não há nenhum questionamento às minhas postagens. Sim, sim. Não há nenhuma inverdade ali. Jânio, foi até por isso que eu te convidei e por isso que eu fiz aquela matéria, né, que saiu essa semana, foi uma matéria bem polêmica, né, no qual eu também, como cidadão, também entendo que a gente não precisa ter um cargo público para poder fiscalizar e informar e formar opinião. Né? Então, eu tenho reparado isso e o sentimento, né, eu como comunicador, o sentimento que eu tive foi de falar, poxa, calma aí, vamos entender melhor o que está acontecendo, vamos mostrar para a população, vamos dar voz também, tanto para o Jânio e também o prefeito também está convidado para estar aqui falando a parte dele também, que o direito de resposta é um direito, né, de cada um, né, de todos. Então eu falei, poxa, vamos chamar o Jânio aqui para que ele possa ter mais voz, né, porque a intenção é também te dar mais voz. E hoje você está representando o cidadão que, na maioria, Jânio, é leigo nessa questão de pesquisar. Porque a gente entende que você, como ex-deputado, como ex-vereador, entende melhor o mecanismo de pesquisa, certo? Que muitos cidadãos, às vezes, não conseguem atingir, né? Por falta da cultura de fazer aquilo. E tem uma coisa muito legal, que eu estou testemunhando isso hoje, né? As pessoas estão, a partir dos vídeos que a gente faz, da consulta que a gente faz, elas começam a fazer as consultas e nos dá retorno das informações. Então você acaba tendo, além do que você pesquisa, você acaba tendo a ajuda da população. Da população. Porque quando a gente faz de forma didática, a gente acaba ajudando a pessoa que quer buscar informação, sim, a buscar aquela informação. E hoje, a pessoa que quer saber esse tipo de informação, Jânio, eu sei, né? Mas só para a gente ficar registrado aqui e a nível didático, o que o cidadão deve fazer para estar buscando essas informações? Todo ato de gestão, ele deve ser publicado no Diário Oficial. Então, diariamente, está lá no Diário Oficial Eletrônico. É ter a paciência. Então, no Google ali, Diário Oficial. De Cabo Frio, Diário Oficial, vai aparecer. Aí você vai ali... Tem que ter paciência, né, Jânio? Paciência. Ler tudo com atenção, cruzar as informações, pegar uma coisa, saiu uma notícia, houve um discurso, peraí, deixa eu ver lá o que é isso aqui. Aí você vai lá e fala, pá, não é isso que está aqui não. Aí tem no portal da transparência a publicação dos boletins, dos diários, fazer acompanhamento orçamentário, ler as leis, né? Então você vai fazendo isso e vai cruzando as informações. E aí você consegue filtrar, né, e passar para a sociedade um outro lado da história que não é aquele que é contado no vídeo TikTok, na propaganda oficial. É natural que a propaganda oficial ela conte uma versão. Sim. Né? E você vai buscar a verdade dos fatos. O cidadão, hoje, na sua visão, tá? Notoriamente, né, a gente vê alguns atos, né, por exemplo, a reforma do Hospital de Jardim Esperança, alguns atos que estão sendo feitos pelo atual prefeito. O cidadão, ele corre o risco, tá? É uma pergunta bem contundente que eu vou fazer aqui agora. O cidadão, ele corre o risco de ver uma cidade bonita, uma cidade com obras feitas, mas tendo os cofres públicos, as contas públicas lesadas? Olha, isso sim é um risco. Se você não sobre isso que você está alertando? Se você não acompanhar, isso acaba acontecendo. E é sobre isso que você está alertando a população? Isso que eu venho alertando.
né? A conta pública ela tem um custo, né? E esse custo ele tem uma repercussão no futuro. Se você não acompanhar o orçamento público, daqui a pouco ele quebra de novo. Cabo Frio já quebrou várias vezes, né? Houve um processo de recuperação financeira e econômica da cidade, do qual a gente não pode deixar se perder. Por exemplo, o Hospital do Jardim Esperança que a gente acaba de falar. Sim. Que bom que está sendo feita a obra lá no Hospital Otime Cardoso. Mas o que a lei diz? Que uma obra daquela de engenharia tem que ter uma placa, sim, indicando o valor da obra, o tipo de serviço que vai ser feito, o prazo da obra, o número do processo. Inclusive, Jane, já tivemos problemas na cidade em relação a isso. E o engenheiro, o responsável pela obra. Sim. Porque, do contrário, não é? Passa a ser uma caixa preta. Eu quero um hospital, mas qual é o custo desse hospital? Entendi. A gente precisa saber. Isso é lei, exemplo, é lei, tem que ter a placa lá. A lei é clara. A lei é clara. Inclusive tem punição por isso, não tem, Jane? Tem. Eu estou fazendo ali através de uma ata que eu aderi, que é uma ata de manutenção. Eu não posso, com manutenção, fazer uma obra de engenharia. Eu estou desviando a função, né? Por exemplo, aconteceu um episódio ali naquela obra que quase, por pouco, não foi uma tragédia. Retiraram o telhado para fazer a impermeabilização da laje, sim, e deixaram embaixo do telhado as enfermarias lotadas, uma UPG lotada, com pacientes entubados. E aí, às 4 horas da manhã, desaba uma chuva, tem aquela correria para remover as pessoas dali, sem lugar a princípio para irem, porque não houve planejamento. Olha, 2 coisas. Primeiro, se acontece a tragédia, quem seria responsabilizado? Quem é o responsável técnico? Tinha que estar lá na obra, na placa. Se tem um responsável técnico, ele ia ver que, retirando o telhado, a laje corria o risco de vazar e ia cuidar de retirar dali para fazer a obra os pacientes, como retirou-se depois do acidente. Ou nem deixaria eles lá embaixo. Não, só faria a obra depois da remoção dos pacientes. Isso aí, tá? Verdade. Não? Outra coisa, foi uma chuva. Hoje não existe mais chuva imprevista. É verdade. Hoje eu sei no meu aplicativo o que vai acontecer daqui a uma semana. É verdade. Então, foi uma falta de responsabilidade técnica. Aí, depois da casa arrombada, depois do acidente, resolveu-se fazer a reforma efetiva que está sendo feita para poder apagar aquela tragédia que aconteceu naquela madrugada. Que bom, quem vai ganhar é a população. A gente quer que isso aconteça. Mas nós precisamos saber o que está acontecendo ali. E, Jânio, aquela questão que me chamou muita atenção foi sobre a questão das tendas, né, que você falou, né, e sobre o gradil, né, qual foi a conotação que você usou? A colocação que você usou sobre a Via Lagos? Dá para dar uma viagem de ida e volta na Via Lagos, cercar a Via Lagos nos 2 sentidos. A Via Lagos tem 56 quilômetros, dá 112 quilômetros ida e volta. A prefeitura contratou 114 quilômetros de grade. Um absurdo. A prefeitura de Cabo Frio pagou no mês de fevereiro 3.900.000 reais em palco, gradil e tendas para o carnaval. Um absurdo. Eu estou fazendo uma comparação com o custo do carnaval da Bahia e do Rio de Janeiro. Quanto custou cada banheiro químico na Bahia e quanto custou no Rio de Janeiro? E quanto está custando em Cabo Frio, nessa ata que o município aderiu no consórcio multifilanitário lá do sul de Minas, o Consani, na região ali de Lavras, Ouro Preto, 31 municípios que integram esse consórcio, municípios com 2.000, 1.800 habitantes, máximo. Né? E Jânio, uma pergunta. Essas denúncias que você tem feito, né, esses alertas para a população, eles ficam a cunho apenas de denúncias por vídeo
Ou você chega a efetivar essas denúncias também no Ministério Público? O que eu fiz? O prefeito decretou calamidade financeira. Sim. Daí eu passei a acompanhar, porque a calamidade financeira, o que ela determina? Está lá no decreto da calamidade financeira. Ela determina que fosse estabelecida uma comissão, fosse feita auditoria nos contratos, fosse responsabilizado aqueles responsáveis apontados por processos fraudulentos e superfaturados. Foi determinada uma revisão na folha de pagamento, pois havia uma denúncia de muitos funcionários fantasmas, num custo absurdo. A folha estava custando, em dezembro, 58.700.000 reais. Bom, com o decreto de calamidade financeira de 6 meses, eu passei a acompanhar cada ato. E aí observei que nenhum dos processos que passou pela auditoria tiveram uma redução de preço. Ao contrário, em média, foi 100%. A ambulância dobrou o contrato, o valor. As mesmas ambulâncias, tipo B, tipo C e tipo D, o contrato dobrou. A alimentação, o mesmo número de pacientes, o mesmo número de funcionários, mesmo número de leitos e respectivos acompanhantes, o contrato teve um reajuste de quase 200%. E o cardápio mudou? Não, ao contrário, piorou. Reclamação do pessoal comendo linguiça, ovo, né? De jejum. Onde deveria ser uma alimentação mais balanceada. Isso. E aí você vai sucessivamente. Por exemplo, o contrato de limpeza dobrou o valor. Aí as modalidades, adesão em ata, emergencial. Como é que você decreta um emergencial? Cancela um contrato que está em vigor, que permite uma renovação por mais 2 anos, e substitui por um contrato pelo dobro do preço pela prestação do mesmo serviço. Você em estado de calamidade financeira. Daí eu passei a observar que era um grupo de amigos. Então o que eu fiz? Fiz a denúncia contrato por contrato, mostrando cada um, o quanto cada um foi majorado, e ao final dos 6 meses, como não houve uma apresentação de um relatório da auditoria, eu fiz uma representação ao MP com todos os itens denunciados para que haja a instauração, e já aconteceu, de um procedimento investigativo para apurar a responsabilidade de toda essa majoração de contratos que foi feita, que representa um grande dano às finanças do município de Cabo Frio. O que foi executado hoje em contratos não cabe dentro do orçamento do município. Você tem uma ideia? Houve uma denúncia, eu lembro de uma fala do prefeito, denunciando um ralo por onde estava escoando dinheiro público, retirando do servidor a capacidade de ter seu salário em dia, de ter reajuste salarial. Que a folha de dezembro, mais o 13º que não havia sido pago, tinha um custo de 64 milhões de reais. Que isso era um absurdo. E ele ia reduzir essa folha. Sabe para quanto foi a folha, Léo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 90 milhões de reais. O servidor não teve um reajuste salarial. Não teve 1 centavo. Só os secretários e cargos comissionados é que tiveram reajuste de salário que não poderia ter, está lá no decreto de calamidade financeira, um artigo que proíbe a concessão de reajuste e de qualquer vantagem a qualquer dos servidores em razão da calamidade financeira. Mas ele se deu aos seus secretários e aos seus cargos comissionados reajuste e ainda recriou a TID, que é a gratificação, permitindo uma dobra dos salários. De forma que hoje está aí sendo divulgado. Como que é o nome agora da TID?
Rapaz, agora você me pegou pelo pé. Depois você me fala, eu coloco aqui no vídeo. Tá. Essa nova gratificação, a Concercaf, dos 104 cargos comissionados, 89, tem gente que ganhava 8 ganhando 16, 7 ganhando 14, com a dobra dessa gratificação de 100%. Mas, Jânio, eu estou dizendo a Concercaf, porque está circulando a folha de TID da Concercaf, da gratificação, nas redes sociais. Mas a folha da saúde não está no portal da transparência. A folha da educação não está no portal da transparência. Para a gente poder dizer onde que está esse bueiro. O prefeito disse que ia fechar o ralo, acabou abrindo um bueiro na folha de pagamento, por onde está sendo escoado o dinheiro público. E aí, se você for pegar o orçamento, que é de 1 bilhão e 600, e você pegar a folha média de 90 milhões de reais por mês, 90 milhões vezes 13 vai dar aí 1 bilhão e 270 milhões. Não vai ter orçamento para poder fazer esse pagamento. Então, isso me preocupa. Eu estou levantando esse alerta quando eu trago essas denúncias, é para que o próprio governo reveja seu caminho. Porque eu esperava, diante da experiência do prefeito, de ter sido procurador em vários municípios, ter sido deputado, secretário de Estado, esperava um processo de gestão mais arrojado. Né? Mas o que a gente está vendo não é isso. É um descontrole administrativo que pode trazer problemas sérios para o município. Jânio, a gente está falando sobre os problemas do município. E devido a toda essa questão das denúncias e tudo mais, quais consequências podem trazer para o prefeito se essas denúncias forem averiguadas, forem comprovadas? Olha, realmente esse excesso, o que pode acontecer? Olha, no ponto de vista... Pela tua experiência, né? No ponto de vista da gestão administrativa, o que pode acontecer? Uma rejeição de contas pelo tribunal. Na Câmara, eu não acredito que nada aconteça, porque sim. Os 17 vereadores integram a base do governo hoje, mas a nível de Tribunal de Contas, a gente pode ter uma rejeição de contas. A nível de Ministério Público, pode haver, em razão do processo de investigação, uma ação civil pública que gere uma possível condenação futura de inelegibilidade do prefeito. Então, são atos de improbidade, né, que estão previstos em lei. Ninguém pediu para o prefeito decretar uma calamidade financeira e estabelecer regras rígidas para o processo de gestão. Ele está infringindo a regra que ele se impôs, além daquelas já previstas em lei. A questão da calamidade pública, você acha que foi realmente necessária? Porque, vamos lá, o Jânio, uma coisa que a gente tem que bater palmas, né, que você fez parte do governo de José Bonifácio, saudoso José Bonifácio. E José Bonifácio, o próprio Alair falou para mim que a melhor coisa que tem era pegar um governo pós-José Bonifácio, né, porque ele deixava as contas todas em dia. Né? Então, hoje nós vimos a questão da calamidade pública e tudo mais. Você acha que a questão da calamidade pública foi realmente necessária, realmente teve a intenção de organizar a cidade, ou você acha que foi algum subterfúgio ali para que pudesse serem usados outros mecanismos? Olha, com todas as letras e com toda a educação do mundo, o que eu estou dizendo é que a calamidade financeira foi uma fachada para poder favorecer um grupo de amigos do prefeito, quebrar contratos que estavam em vigor, que foram feitos por licitação lícitas, com um custo baixo e favorável ao município, a partir da ampla concorrência, né, para dar lugar a emergenciais, a adesão de APAs, com preços superfaturados, que acabam favorecendo a um único grupo que está instalado dentro do palácio, ali na Praça Tiradentes. Você vai lá, tem um zangão
Rangão é o que chamavam antigamente os despachantes do Detran, que ficavam na porta do Detran. O que você quer? Quer uma carteira? Tá aqui, tem. O cara tinha tudo ali para dar. Entendi. Tem gente com ata ali para vender tudo, do alfinete ao avião. Você costuma ir na prefeitura, Jânio? Você vai lá? Não. Não vai? Não. O Jânio é uma pessoa, é igual o tubarão quando tá chegando, né? Se o Jânio estiver chegando lá, todo mundo, o Jânio tá chegando. Não fui com Magdala e não fui com o Serginho. Ô Jânio, falando em Magdala, né? Como é que ficou assim, a relação de vocês depois de tudo aquilo que aconteceu? Vocês tiveram uma conversa, né? Na verdade, relação política não existiu. Rompeu quando a gente fez aquela ruptura no processo do falecimento do Zé, ainda no governo do Zé, e depois não teve nenhum diálogo político. No curso da eleição, nós do PDT, estávamos num processo da candidatura do Marquinho. Infelizmente, o Marquinho não conseguiu a liminar que ele havia conseguido para registro, se perdeu nas vésperas da convenção, e aí o PDT, com a base dos partidos que estavam ali no campo progressista, acabaram caminhando com a candidatura de Magdala, né, com uma postura crítica em relação ao seu governo, mas era o caminho, porque de um lado houve uma eleição, processo nacional está polarizado. Sim. De um lado estava a extrema-direita, o bolsonarismo com o Serginho, e de um outro lado perfilou o campo progressista, né? A Magdala foi para o PV, fez um caminhar ali, de forma que ideologicamente o PDT teve que ficar naquele processo, mas a gente não teve assim nenhuma relação, nem durante a campanha e nem depois com... E, Jânio, nós falamos muito pouco aqui antes da entrevista, né? Nós não tivemos aquele bate-papo tradicional, o Jânio chegou aqui. Até peço desculpa a vocês aí, algum barulho, né? Que nós estamos aqui no local, que tem algum barulho ao redor, peço desculpa a vocês que estão nos ouvindo, tá? Mas em breve nós vamos estar com o estúdio da Popular dos Lagos, da Pop TV, onde vai estar tudo tranquilo, tá, gente? Você já é nosso convidado, vai estrear o nosso estúdio fechadinho, acústico, ok? Mas a gente fica tranquilo, estou muito bem à vontade. Peço desculpas apenas porque a voz não está... É a voz do Jânio para mim. Não, mas eu tô com um pigarro. Né? Ô, Jânio, vamos lá. Eu costumo olhar a sua imagem hoje, eu falei isso com você anteriormente, sobre a questão do novo Jânio Mendes, na minha visão, tá? Eu não sei como você entendeu isso. Mas o Jânio hoje seria Você viu aquele filme Meu Malvado Favorito? Chegou a ver? Você tem netos, né? Que já viu você passeando lá no Mico Leão Dourado. Tem um personagem chamado Meu Malvado Favorito, né? E quando a gente olha o nome, né? A gente fala, ué, é um malvado, mas na verdade quando a gente vê a história, né? É um personagem muito querido, que ele tem aquela capa, né? Mas na verdade é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que é muito querida, tanto que é um personagem muito querido hoje, né, na animação. O Jânio seria o meu malvado favorito de Cabo Frio? Não, porque o Jânio é malvado. Sim. Olha, o Jânio é uma história de resiliência. Sim, isso é verdade. Jânio é uma história de resiliência, de resistência e de coerência. Jânio está no mesmo lado na vida pública o tempo inteiro. Eu fui companheiro do Zé Bonifácio 30 anos. O Zé teve seu momento no auge, eu estava do lado dele. O Zé perdeu a eleição, teve uma votação pífia para deputado aqui na cidade, eu permaneci do lado dele. Sim, sim. O Zé voltou por cima, eu estava ali ao lado dele, né? O Zé faleceu, eu permaneci fiel e permaneço ao legado do Zé Bonifácio. Sim, sim. Defendendo a sua história. O Jânio é um filho da periferia que chegou
e olhou e ocupou um lugar na política central da cidade, na elite da cidade. Então, tudo para Jânio sempre foi muito difícil. Sim, verdade, verdade. Para quem vem da periferia, nada é fácil. O Jânio é a maior história de sobrevivência política da periferia da cidade de Cabo Frio, Jânio, do outro lado da ponte. Jânio, eu posso falar isso de cadeira, porque em alguns processos políticos eu participei, né? Quem de Cabo Frio não tem uma história política, né? Eu participei de alguns processos políticos e alguns deles, os personagens políticos que eu representava estavam contra Jânio Mendes, né? Então, algumas das vezes, o nosso posicionamento político foi contra o Jânio Mendes, tá? O político Jânio Mendes, não a pessoa Jânio Mendes. Então, nós conseguimos olhar aquilo ali, olhar o Jânio Mendes, e muitas das vezes a gente falava assim, pô, o Jânio Mendes acabou, o Jânio Mendes não volta mais, o Jânio Mendes não ganhou a eleição. E depois a gente viu o Jânio Mendes deputado, a gente viu o Jânio Mendes em alguns cargos, né, importantes, né, também. E isso acaba gerando assim, pô, esse cara aí, ele tem algo especial, esse cara não é qualquer político, entendeu? Então é isso. Eu sempre fui, Léo, de muito enfrentamento. Isso. Eu fiz enfrentamento. Eu lembro de você na Praça Porto Rocha com aquele carrinho que você tinha. Pegava, com o microfone, eu lembro. Eu perdia na Câmara, vinha pra rua, denunciava. Ia ao MP, denunciava. Eu nunca me dei por vencido. Então é natural que quando você age dessa forma, o sistema passa a não te querer. E eu tive a vida... É como se tivesse um opositor na Câmara hoje, né? Ninguém teve a vida... Seria odiado. Ninguém teve a vida tão investigada em Cabo Frio como eu tive. Ninguém contrariou tantos interesses como eu contrariei. Eu fiz um enfrentamento, certa vez aqui na cidade, de denunciar quase que metade do batalhão de polícia militar pelo assassinato e execução cruel e covarde de um garoto do Manuel Correia, aqui na Praia do Forte, sob a acusação de ter furtado um Guaravita, à época, que custava 25 centavos. Por 25 centavos, pegou-se aquele menino, Luiz Fernando, espancou-se até a morte, pôs-se fogo no corpo do garoto e consumiu ali na região do aeroporto, com as cinzas lançando num saco no fundo da lagoa. Meu Deus. Eu consegui encontrar chumaços de sangue, levar para exame de luminol, primeiro exame de luminol feito em areia no estado do Rio de Janeiro, na UERJ, para comprovar que ali havia um corpo e levar a expulsão dos policiais e condenação a 24 anos de prisão, cada um deles, pela morte daquele garoto. Eu fiz todo o processo de denúncia a partir da tribuna da Câmara. Eu sempre tive essa coragem. E assim também no processo da política. Eu levei a autoviação salineira a um julgamento em última instância pela não prorrogação da concessão e ganhei. Bateu com a salineira, hein? Bateu de frente com a salineira. Eu levei, agora mesmo, está sendo uma decisão... E a salineira não é a salineira de hoje, né, gente? A salineira daquela época era muito maior, né? Tinha um poder enorme. Verdade. Eu levei, à época, a discussão da emancipação de Búzios. Eu fiz o enfrentamento que havia uma inconstitucionalidade. Fui lá na pousada, lá na Mondragora, diante de Renato Pacote, Humberto Modiano, Maria Helena Tedesco, e defendi que o que estava se fazendo ali era uma lesão ao patrimônio do município de Cabo Frio. E era a nata dos empresários do país que estavam envolvidos naquele interesse da emancipação de Búzios. Jânio, te fazer Marcos Paulo e Luísa Brunet como garotos de propaganda. Jânio fez o enfrentamento. E na época a Globo era a Globo, né? Nacional.
A Globo era a Globo. O Renato Pacote era o grande diretor da Globo. Era superior a José Bonifácio Oliveira Sobrinho, Boni. Boninho, né? Não, é o Boni pai, né? Boni pai. Então, o Jânio sempre fez esse enfrentamento das elites, né? Então, é natural que quando tinha uma ameaça do Jânio ser prefeito de Cabo Frio, o capital, as elites se juntavam contra o Jânio. É uma história que a gente não sabia. Por quê? A gente falava de uma coisa da periferia. Olha, eu fiz a primeira lei de iniciativa popular em Cabo Frio. Foi feita por mim para derrubar a contribuição de iluminação pública. Eu coletei assinaturas, 4.500 assinaturas, porque eu não conseguia o apoio na Câmara dos Vereadores. O que eu fiz? Vim para a rua e botei o primeiro projeto de iniciativa popular. E levamos e derrubamos na Justiça a contribuição de iluminação pública, até que o Congresso Nacional mudou a lei e permitiu a cobrança da contribuição de iluminação pública. Mas enquanto não era permitido, era ilegal, a gente não deixou cobrar aqui em Cabo Frio. Então eu sempre fui esse vereador, esse político combativo. Por isso, muitas das vezes, as pessoas diziam, pô, Jânio não é simpático. Eu tive ruga muito cedo. Eu tive cabelo branco muito cedo. Porque eu sempre tive que lutar. Nada na minha vida veio de graça. Eu fui trabalhar com 8 anos de idade. Na praia do Peró, catando garrafa. Depois vendendo pastel. Fui jardineiro na ogiva. É uma história. Tomei conta dos cachorros de François Forton, na época do seu pleno sucesso, na novela Estúpido Cupido, quando seu marido Mansur construía ali em São Pedro, onde hoje é a tela do Supermix, o cinema Movies Drive-In, que você assistia o filme de dentro do carro. Então, a minha vida... Que ano foi isso aí? Isso aí foi início dos anos 80. Movie Live? Movies Drive-In. 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 Tá? Você vai, a tela está lá até hoje, sim. Aquela tela de cimento. Sim, verdade. Está lá até hoje. Então, a gente tem uma história de vida, de luta. Eu nunca entendi por que era aquela tela lá, nunca entendi. Ali era o cinema. Legal. Você assistia o filme dentro do carro. Parecia os Flintstones. Parecia os filmes americanos, né? Filmes americanos. É natural que um cara com uma história de vida dessa, né? Você não faz omelete sem quebrar ovos. Com certeza. Eu, por muitas das vezes, fui um elefante numa loja de cristal. Então as pessoas, assim, o Jânio é radical, o Jânio é sisudo. Eu liderava as passeatas dos estudantes pela manutenção do Colégio Rui Barbosa, porque eu fui aluno do Colégio Rui Barbosa. Mais do que aluno do Colégio Rui Barbosa, eu, durante um período na minha vida, quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, meus pais se separaram, e aí eu ia ter que parar de estudar. Fui trancar minha matrícula, o diretor, Paulo Fernando, chegou e disse, Jânio, você não vai trancar a matrícula, porque quem tranca a matrícula não volta. E você é um bom aluno, você tem uma vocação, você vai ser funcionário da escola. E você chegou longe, hein? Trabalha aqui na cantina da escola e estuda. Aí eu trabalhava estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite. Então eu defendo o Rui Barbosa, porque o Rui Barbosa me defendeu um dia, me olhou como cidadão. E essa escola é uma escola que faz a diferença. Fez na minha vida e faz na vida de muitos jovens. É uma escola bem tradicional e bem querida na cidade. Então, com toda essa história de vida, de luta, é natural que eu tenha desafetos, né? que eu tenha pessoas que não gostam. Mas isso está mudando, né, Jânio? Isso está mudando. E vamos lá, o que a população de Cabo Frio pode esperar do novo? Ninguém nunca ousou levantar a voz para dizer Jânio é corrupto, Jânio é safado, Jânio de juízo, Jânio de aquilo. Nunca.
Nunca. É verdade, isso Não é verdade. tenho uma ação na justiça. Eu nunca vi o seu nome envolvido em nenhum tipo de escândalo. Jânio é feio, Jânio não é simpático, já ouviu várias vezes. Agora, Jânio é ladrão, não. E, Jânio, o que a população de Cabo Frio pode esperar desse Jânio, que talvez sejamos nós que estamos observando? Olha, Léo, eu cheguei hoje aos 60 anos de idade. Muito cedo eu aprendi que a maturidade do homem chega aos 60. Então, talvez essa seja a diferença hoje. Eu estou Mais maduro. Né? Não tenho mais aquele rompante da juventude, mas tenho a mesma garra, a mesma vontade, a mesma disposição. Mas, Jânio, e hoje com mais discernimento. Mas, Jânio, você acha que essa barreira em relação à tua imagem está sendo quebrada cada vez mais? Eu sou uma prova disso. Eu hoje olho o Jânio Mendes de uma outra forma. É um processo... Você acha que isso está acontecendo de uma escala maior? É um processo... Você percebe isso nas ruas? É um processo natural. É um processo natural. A gente tem uma história de vida. Eu quero agora, por exemplo, né? Tá aí. Hoje eu vi ontem eu vi a Ana Paula anunciar que o Tribunal de Contas vai anunciar a redução do pedágio da Via Lagos. Sim. O que é isso? Isso é uma luta do Jânio. O Jânio comprou 2 brigas com a Via Lagos como deputado. A primeira foi a instalação da mureta divisória. Chamávamos de rodovia da morte. Verdade, isso aí foi uma conquista sua mesmo. Briguei, fui para a justiça. Muitas das vezes eu passei na Via Lagos e lembrei de você. Peguei o contrato e fui lá e mudei a história da Via Lagos. Você falou pouco disso, né, Jânio? Passou a ser a via mais segura do estado. Você falou muito pouco disso, né? Quando completou 25 anos da rodovia, eu disse, bom, a rodovia está paga. Aí o estado foi renovar. Eu entrei na justiça. Por quê? O financiamento da rodovia foi 25 anos. Então tem que ter uma nova licitação. Agora é manutenção. Manutenção, você não pode pagar o custo de construção. Sim. E ganhei na justiça 3 vezes, ganhei no Tribunal de Contas e agora eles vão ter que fazer a revisão da tarifa de pedágio. Mesmo depois de deixar de ser deputado, eu não abandonei o processo. Então, Jânio é essa determinação, é essa resiliência, é essa garra. Jânio, foi muito pouco falado essa questão da Via Lagos, né? Foi muito pouco falado pela dimensão, pela importância. Foi muito pouco falado, né? Sabe por que muito pouco falado, Léo? Se você olhar no curso da história, a maior investidora em publicidade nos veículos de comunicação da região é a Via Lagos. Sim. Então, essa notícia era pouco divulgada. Eles podiam ter usado isso como algo bom. Por um outro lado, essa minha luta pela redução dos pedágios, eu nunca tive apoio das prefeituras. Sabe por quê? Porque as prefeituras arrecadam ISS com pedágio. Quanto mais caro for o pedágio, maior é a arrecadação das prefeituras de Rio Bonito, de Saquarema, de Iguaba, de São Pedro, de Araruama, por onde a Via Lagos passa. Sim. Então, eu sei das brigas que eu compro. Eu sei os interesses que eu desagrado. Já foi ameaçado? Mas eu tenho a clareza, eu costumo dizer sempre, eu sei de onde eu venho, da minha origem, sei por onde caminho e sei onde quero chegar. Já foi ameaçado de morte, algo assim? Já fui ameaçado, já levei um tiro no carro, né? Mas nunca tive medo, nunca recuei. Nunca recuei. Olha, eu levei a suspensão e expulsão 9 policiais aqui no 25º Batalhão. Isso há 15 anos atrás. Que o negócio era bem diferente. Que era bem diferente. Que não tinha rede social, que não tinha câmera na farda do policial. Na minha luta por direitos humanos, contra a violência, contra a agressão, não era contra não. E nenhum deputado nessa cidade deu mais apoio à polícia militar do que eu. Eu, deputado, aí o Rui França, que era comandante aqui no 25º, Coronel Claudeci, que comandaram
aqui o batalhão, no período que eu fui deputado, eu ia 3 vezes por semana no batalhão. O que está faltando? Eu aumentei o contingente policial, eu trouxe viaturas, mas eu cobrava. Jânio, vamos lá. Para a gente poder finalizar aqui a nossa entrevista, estamos chegando aí quase. Quantos minutos você tem aí? 55 minutos. Agradecer ao nosso amigo Hudson aí, que está dando uma força para a gente, um garoto novo. Sem futuro, hein? Sem futuro eleitor de Cabo Frio. Já é eleitor, né? Já tem 18 anos. Vai jogar basquete. Jânio, e vamos lá. A pergunta que não quer calar, Jânio. O Jânio é pré-candidato a prefeito de Cabo Frio? Não, o Jânio hoje não é pré-candidato a nada. O Jânio hoje é um cidadão que tem um compromisso com a cidade, que tem uma responsabilidade com a cidade e que não vai abrir mão do seu papel de interagir para manter a população informada, fiscalizando o governo e contribuindo para o processo de gestão. A gente nunca deixa de ser candidato e nunca é candidato de nós mesmos, mas sim de um projeto de grupo. Bacana demais. E é para isso que eu estou à disposição. Jânio, então, deixa suas considerações finais, Jânio, para a gente... Olha, Léo, quero agradecer a você por essa oportunidade, agradecer ao jovem Hudson, dizer, meu irmão, continua nesse caminhar. A sociedade, o Brasil, o mundo precisa da juventude cada vez mais atuante. Das minhas maiores virtudes foi sempre dar protagonismo à juventude, trazer o jovem para o processo. Ninguém fez mais renovação política na cidade de Cabo Frio do que eu. Jânio, mas você foi traído. É do processo. Eu sei onde eu estou, eu sei por onde caminho. Eu pergunto assim, os que traíram estão onde? É verdade. Né? Então, a gente vai. Agora, aqueles que foram leais, cresceram. Né? Eu acredito na rapaziada. Essa semana eu tive um embate rápido com um ex-assessor seu, lá no Jardim. Carlinhos. Aí ele falou Carlinhos assim, Assunção. Aí ele falou, gente boa, meu amigo, a gente teve um embate lá rápido, ele falou assim, mas eu sempre fui Jânio. A vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Desde a juventude no Jardim Esperança. Jovem, filho do Jardim. Gente finíssima. A gente criou um grupo. A gente tinha uma festa de quadrilha lá no Morro do Limão. E a gente fazia, eu sempre estimulei a juventude ali no Jardim, do Jardim Peró, no Tangará. Né? E tem alguns companheiros ali que sempre caminharam ao meu lado. Carlinhos é um desses. Qual é o sobrenome meu? Carlinhos Assunção. Carlinhos Assunção. Carlinhos Assunção. Abraço aí, Carlinhos, tamo junto, tá? Ó, tô aqui com o Jânio, dando seu recado pra ele. Ele bateu no peito e falou, mas eu sempre fui Jânio. Bacana demais, gostei da colocação dele. E, Jânio, eu transitei por alguns governos, né? Já trabalhei com o Marquinhos, já trabalhei com a Laí, já trabalhei com o Serginho, inclusive, trabalhei com a Magdala. Mas, diferente de muitas pessoas, eu nunca quis fazer o tal do pula-pula oportunista. Eu sempre realmente, de fato, acreditei. E você estando aqui hoje, Jânio, é uma prova de que eu estou revendo os meus conceitos a cada momento. Tá? Eu hoje estou aqui dando voz ao Jânio Mendes. Tá? Muitas pessoas podem, às vezes, nem entender, porque eu hoje vejo que a gente amadureceu politicamente, né? E que a gente tem que dar a César o que é de César. E a sua história, Jânio, é uma história muito bonita, tá? Meus parabéns. Obrigado. Tá? Espero que... minha história é uma história de muitos da periferia da cidade de Cabo Frio, né? Que chegam, olham a elite e brigam pelo seu espaço. Eu não me envergonho e não me arrependo de nenhum dos meus atos. Faria tudo outra vez se preciso fosse. Porque tenho a certeza do meu caminhar. E podemos esperar mais surpresas de Jânio Mendes daqui para frente? Pode. Ou vai ficar quietinho agora, vai cuidar dos netos? Não, não. Eu sou inquieto, sempre. Aliás, um homem tem que ser inquieto. Um homem não pode se acomodar. É isso aí. E o conselho que você dá para os novos políticos da cidade? Novos, né? Velhos e novos, né? Qual o conselho que você hoje dá? Vamos lá, gente. Você tem um outdoor. Você só pode escrever uma mensagem para a população, para os políticos, para todo mundo. Uma mensagem só que o Jânio tem. O que você escreveria nessa placa? Cuidem bem da cidade. O patrimônio é de todos. Então, beleza. Gente, muito obrigado pela sua audiência, ok? Nosso amigo Jânio Mendes. Posso chamar de amigo, não posso?
Com certeza. Então, beleza. Pode ter certeza, pode contar comigo que eu puder ajudar. Tá? Isso aqui não é um compromisso político, é um compromisso com pessoas que têm compromisso com a cidade, que é o que o Jânio tem feito. Lembrando que o espaço está aberto também para que o doutor Serginho venha falar a versão dele, a parte dele, né? O espaço aqui é democrático, isso aqui não é uma aliança política, e sim uma aliança de pessoas que querem o melhor da cidade, né? Então eu estou aqui hoje falando com o Jânio. Como ele disse, ele não está concorrendo a cargo nenhum, não é pré-candidato, mas é um fiscal da nossa cidade. Pessoal, finalizamos agora aqui a nossa entrevista com o nosso amigo Jânio Mendes. Foi uma entrevista bem bacana. Obrigado, tá, Jânio? Obrigado, Léo. Convidado para inaugurar o nosso próximo estúdio, né? Mais silencioso, aqui teve um pouquinho de ruído, mas você me desculpa, na próxima vez a gente vai estar com o estúdio mais preparado. A gente não podia perder esse bate-papo com você nesse momento importante que a cidade vem passando. Foi ótimo e conta sempre comigo. Valeu, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Na tela que brilha, a vibe é sua. Top TV, conexão que flutua. Do clique ao flow, a rede é a rua. Aqui é seu palco, ninguém te exclua. Toca o play, sente o beat, tudo pulsa, não tem limite. Do rap ao pop, tudo convive. Pop TV, o mundo revive. Pop TV, onde tudo acontece. Som que vibra, ninguém esquece. Na batida a gente cresce. Pop TV, vem que o show acontece. Scroll infinito, energia na mão. Streaming pesado, pura emoção. Do boom bap ao drop é revolução. Pop TV, sua nova estação. Pop, pulsa na mente. Tela que dança, som envolvente. Sintoniza, o flow é crescente. Pop TV, sempre à frente. Pop TV, onde tudo acontece. Som que vibra, ninguém esquece. Na batida a gente cresce. Pop TV, vem que o show acontece. Pop TV, onde tudo acontece. Som que vibra, ninguém esquece. Na batida a gente cresce. Pop TV, vem que o show acontece.